Boa noite, Ana. Boa noite, Walter. Boa noite, Tiale. Saudade de vocês. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, tio Murilo. Boa noite, Rayane. Boa noite, tia Socorro. Bem, boa noite a todos os irmãos do Leal que em mais esta noite, estão reunidos em nome de Jesus, como sempre fazemos, com a companhia dos bons espíritos, dos nossos mentores, em cada uma de nossas casas, com a impressão de separação, mas é apenas uma impressão, porque na verdade nunca estivemos tão unidos, porque o que nos une é essa energia de amor, é essa energia da busca do conhecimento, da busca do aprender cada vez mais, para que esta nossa passagem neste planeta seja uma passagem que dê muitos bons frutos, para nós e para aquelas pessoas com as quais convivemos. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje, como sempre, fazendo a nossa prece, esquecendo um pouco, deixando de lado um pouco os nossos problemas, as nossas questões materiais, as nossas angústias, os nossos males físicos, espirituais, e entrarmos nessa sintonia de amor, do amor que a espiritualidade maior envia para todos nós nesse instante. Então vamos fechar os nossos olhos e unirmos os nossos corações, as nossas mentes em um só pensamento, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus e a Maria Santíssima, a oportunidade de mais um dia, a oportunidade de estarmos reunidos em nome do Cristo, vibrando o bem, vibrando a paz e a tranquilidade. E que possamos, através dos bons espíritos, sendo instrumentos deles, levar aquele irmão angustiado que está em nossa casa, seja encarnado ou desencarnado, aquele vizinho que está com um problema muito sério e que está precisando dessa vibração. Que nesse instante, ó Deus, cada um dos nossos lares se transforme em um ponto de luz no auxílio àqueles irmãos sofredores que clamam por ajuda, mesmo muitas vezes mergulhados em uma dor tão profunda, em uma ignorância tão ainda forte, que não conseguem nem ao menos fazer uma prece. Então que nós possamos ser esses instrumentos de tranquilidade para esses irmãos. E que o Mestre Jesus auxilie a todos nós para que mantenhamos o nosso equilíbrio durante toda a nossa reunião. Assim seja. Então, meus irmãos, para a noite de hoje, nós escolhemos um tema que é um tema muito falado,
por quase todas as religiões, né? E a doutrina espírita, ela tem no centro dos seus ensinamentos tudo o que Jesus nos trouxe. Todos os ensinamentos que Ele nos entregou, né? Com todo o amor, para que pudéssemos praticar na nossa vida, no nosso dia a dia, com nossos amigos, com nossa família, com os conhecidos, mas também com os desconhecidos, mas também com os inimigos, mas também com aquelas pessoas com as quais não simpatizamos muito, que é o tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Às vezes nós pensamos assim, mas de novo esse tema de novo, a gente já escutou tanto sobre amai os vossos inimigos. Quero um tema diferente. Às vezes a gente pode pensar nisso. Mas é aquilo que a espiritualidade nos fala, né? Se nós escutamos, é porque ainda temos necessidade de escutar. Porque, na maioria das vezes, nós ainda estamos na fase de escutar. Não que isso seja ruim, porque ainda tem muitos dos nossos irmãos que ainda não chegaram nem nessa fase de escutar. Então, graças a Deus, nós estamos aqui escutando novamente esse tema, amai os vossos inimigos. E vamos refletir sobre esse tema novamente. Porque ele está no centro do que Jesus nos ensinou. E é uma expressão que a gente questiona, né? Mas como é que eu vou amar o meu inimigo? Como eu vou amar a pessoa que me quer mal? Como eu vou amar aquela pessoa em que eu não confio? Que amor é esse que Jesus nos orienta a ter? E por que ele é tão importante? E por que eu tenho tanto que buscar dentro de mim esse amor, esse sentimento? Sabendo que ele vai ser de grande ajuda para a minha evolução, né, espiritual. E como é que eu evoluo? Nós não evoluímos sozinhos. Nós não evoluímos porque simplesmente estamos aqui agora escutando o Evangelho. Isso ajuda. Mas o que vai fazer com que cada um de nós cresçamos espiritualmente é o outro, é o próximo, é aquele que está ao seu lado. E é justamente, na grande maioria das vezes, aquele com o qual não nos damos bem. Vou fazer a leitura, certo? Porque na mensagem que o Murilo colocou no card, estava assim, pagar o mal com o bem. Como é que eu vou pagar o mal com o bem? Muitas pessoas acham isso, né? Aquelas pessoas que ainda não têm um entendimento, acham assim, que isso, meu Deus, e eu vou ser besta de pagar o mal com o bem? Quer dizer que alguém me fez um mal e eu vou pagar o bem com o bem a ele? Como assim? Né? Muita gente não entende isso, principalmente aquelas pessoas que ainda estão muito agarradas só na visão aqui do momento, né? Na visão da terra, da matéria. Mas nós, graças a Deus, que já não temos mais essa visão só da matéria, porque somos espíritas, então a nossa visão já está além, né? Nós entendemos já que existe o espírito imortal, então, com esse entendimento, a gente já começa a compreender melhor o que é pagar o mal com o bem. Então, vamos ver o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Mateus, capítulo 20,
versículos 43 a 47. Não, desculpa, Mateus capítulo 5, versículos 20, 43 e 47. Então, diz o seguinte: tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? E eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, meus irmãos, vejam, por essa leitura do Evangelho, por essa reflexão que nós vamos fazer aqui, nós não podemos conceber um verdadeiro espírita, que não consiga perceber o significado central dessa mensagem de Jesus. É como a gente vê esse diálogo no filme de Divaldo Franco, onde é dito a ele, né? É muito fácil amar o bonzinho. É muito fácil amar quem nos trata bem. É muito fácil amar quem é simpático com a gente, quem é atencioso, quem é prestativo. O difícil, né, é amar o inimigo, aquele que quer passar a perna, aquele que lhe calunia, aquele que faz intriga, aquele que, vamos dizer, numa expressão que a gente usa muito, tira a nossa paz. Né? Primeiramente, a gente tem que colocar uma observação aí, porque nós não podemos permitir que ninguém tire a nossa paz. Né? Ninguém tem esse poder de tirar a nossa paz. Só quem tem o poder de tirar a nossa paz somos nós mesmos. Não existe espírito, nem encarnado e desencarnado, que tenha o poder de tirar a nossa paz. Tem uma expressão muito bonita que era usada pelos discípulos no tempo do cristianismo primitivo, que era, quando eles chegavam para as reuniões, nas catacumbas, eles diziam: a paz do Cristo esteja com vocês. Quando nós recebemos essa saudação, a paz do Cristo esteja com vocês, é verdadeiramente a paz interior que nós cultivamos dentro de nós quando, ao menos, procuramos seguir o que Jesus nos ensinou. E aí vem amar os vossos inimigos. Nos comentários da espiritualidade, antes de ler a gente vê esse comentário, eu lembrei essa semana de uma palestra de Raul Teixeira, né? Acho que todo mundo aqui conhece Raul Teixeira, mas quem não conhece, vá lá no YouTube, coloque palestras de Raul Teixeira, que você não vai se arrepender, você não vai querer mais parar de ouvi-lo. E ele estava falando uma questão de nós não nos acharmos capazes de fazer alguma coisa. Vamos colocar aqui no sentido da espiritualidade, certo? Nós não nos sentirmos capazes, vamos colocar o tema de hoje, amar o meu inimigo. Esse sentimento de que não somos capazes, de que ainda não temos condição,
e de que sempre estamos esperando o dia de amanhã para começarmos algum tipo de mudança dentro da gente. E quando a gente fica com esse pensamento, geralmente nós não vamos conseguir aquilo que temos todo o poder dado pela espiritualidade de conseguir. Então Raul Teixeira, ele estava no começo do desenvolvimento da sua mediunidade. E ele se perguntava, como todo médium iniciante, né, se aquelas comunicações que ele estava percebendo, recebendo, vamos usar uma palavra assim que não é 100% correta, mas para que fique mais fácil o nosso entendimento, incorporando, ele ficava com aquela dúvida se era ele, se era um espírito mesmo desencarnado, ou se era criação da mente dele, que é uma coisa absolutamente normal, né, que todo médium iniciante, e às vezes médiuns até veteranos, ainda de vez em quando sucede essa dúvida. E ele não se achava capaz, Raul Teixeira, de ser esse medianeiro, né? De ser esse intermediário, porque o médium, né, ele é o intermediário entre o mundo espiritual e aqui o mundo terreno. E ele não se sentia capaz de exercer essa mediunidade, ele achava que não tinha essa condição. Apesar dele ter a boa vontade, de querer, mas ele não tinha. E ele começou, né, ele fez amizade com Divaldo Franco e começou a assistir reuniões na companhia de Divaldo. E às vezes o irmão, na hora da reunião mediúnica, se aproximava e Raul não incorporava, não atendia, não recebia aquele irmão. E Divaldo percebia, né, pela evidência, ele via aquele espírito se aproximando de Raul Teixeira, mas ele se fechava, né, fazia aquele bloqueio e a comunicação não ia adiante. E quando terminou a reunião, isso não foi uma reunião, mas várias, e Divaldo sempre questionava, mas Raul, por que você não deixou o irmão se comunicar? E ele, não, Divaldo, mas isso não é para mim, isso é estranho, eu não sei, tá? E sempre foi ocorrendo isso. E quando foi uma noite, saindo do centro espírita, Divaldo novamente perguntou a Raul, mas por que, Raul, você não deixou de novo o irmão se comunicar? Ele disse, não, Divaldo, eu já lhe expliquei e tal, isso não é para mim. Então, é aquela velha pensamento da gente não se sentir capaz, né? Principalmente em relação às coisas de Deus, né? As coisas para o nosso crescimento. E ele disse, vou lhe contar uma história. Então Divaldo disse que certa noite, após um dia de trabalho, ele chegou em sua casa e chegou, né, na sua sala e foi datilografar um texto. Não me lembro bem se era um texto da doutrina ou se era alguma coisa relativa ao trabalho dele, que ele tinha que entregar no outro dia. O fato é que ele pegou sua velha máquina de datilografia e foi ali datilografar. E enquanto ele estava datilografando, ele começou a cantarolar mentalmente uma música. Essa música muita gente conhece, se não conhece, vai no YouTube também depois que terminar a reunião. Só depois, certo? Vamos esperar terminar. Aí vocês pesquisam lá e coloquem. É uma música chamada A Noite do Meu Bem, que fez muito sucesso na voz de vários cantores, né, famosos, Maísa, a cantora Maísa, Nelson Gonçalves, né, os mais jovens talvez não lembrem, mas o pessoal mais veterano vai lembrar. E quem se consagrou mesmo com essa música foi uma cantora chamada Dolores Duran, que fez muito sucesso na década de 1950. E foi uma composição dela, né, e ela cantava essa música. Uma música muito bonita, eu aconselho todo mundo depois a terminar a reunião, escutar, ver a letra, analisar. E essa música, Divaldo começou a cantarolar, né, ele já sabia, começou a cantarolar, não em voz alta, mas só mentalmente. E eis que de repente entra pela sala lá dentro o espírito, né, ela já estava desencarnada, Dolores Duran,
E entra o espírito de Dolores Duran na sala e, né, olha para Divaldo Chico, eu já ia dizer que era Chico. A gente canta tanta história de Chico que mistura. E aí Divaldo olhou e reconheceu que era Dolores, né? E ela se aproximou dele e ela olhou e disse: não se surpreenda, né? O seu pensamento, né, através da música que ele estava cantando, me atraiu até aqui. E aí começou aquela conversação com Divaldo e ela disse: você quer que eu lhe conte a história dessa música? Divaldo, claro que não ia perder a oportunidade, né? Quem perderia? Com certeza, irmã. Então ela contou. Ela disse que havia, né? Ela tinha tido um grande amor, o único amor da vida dela, e ele desencarnou. E na ocasião bem próxima ao desencarne desse rapaz, ela se dirigiu a um restaurante que eles sempre iam juntos, sentou na mesma mesa, pediu o mesmo drink e ficou ali, né? Relembrando o grande amor da vida dela. E aí ela era uma médium forte, né? E que tinha a evidência. E ela viu, se aproximando dela, o espírito do seu grande amor. E ele entrou, ele chegou perto dela, né? E disse: meu amor, eu vim aqui porque eu vou lhe ditar a letra de uma música que vai representar o nosso amor. Mas aí ela não tinha caneta, ela não tinha lápis, ela não tinha nada. E ela disse: mas como que eu vou escrever aqui? Não tenho nada, né? E aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, e tinha um guardanapo na mesa. Ela pegou o guardanapo e escreveu a letra com batom. Tirou o batom da bolsa e escreveu. E ali ela escreveu, ele foi ditando o espírito para ela e ela foi escrevendo toda a letra da música. E posteriormente ela veio a gravar. Onde está esta história encaixada na dúvida de Raul Teixeira e na dúvida que é nossa, de não nos sentirmos capazes de amar o inimigo ou de exercer a nossa mediunidade, como era o caso de Raul Teixeira? Divaldo retornou e disse: Raul, a nossa irmã Dolores, né? Ela tinha suas dificuldades, né? Entre eles a questão da bebida. Mas veja que ela abriu o seu espírito, a sua mente, e teve a capacidade de receber aquela música, aquela letra tão bonita, que se imortalizou na sua voz e se imortalizou nos corações de tantas pessoas que a ouviram, na delicadeza daquela letra, né? E quando você escuta essa música e você ama alguém, você prontamente se identifica, que é o amar, cuidar, né? A letra fala disso, como você vai cuidar de quem você ama, expressa bem isso. Então, se a nossa irmã, com as suas dificuldades, não que nós também não as temos, né? Conseguiu, porque você, Raul, que tem essa boa vontade, vamos dizer, esse conhecimento maior que está vindo aqui para as reuniões, que está aprendendo, por que você não vai deixar que se exerça dentro de você essa mediunidade com Jesus, né? A mediunidade com amor? E aí Raul, prontamente, né? A partir dali, quando ele escutou essa história, ele mudou totalmente. E aí ele foi exercendo a sua mediunidade e se tornou o que ele é hoje, né? Como médium, como palestrante, como trabalhador espírita. Então veja, isso é para nos mostrar como nós somos sim capazes do que quisermos em prol do bem e às vezes também em prol do mal, né? Habita em nós muitas vezes essas duas faces e que cabe a nós, de acordo com o nosso conhecimento, né,
e a nossa sensibilidade começarmos a exercer o bem dentro de nós. E na explicação dos Espíritos, do Evangelho, desse trecho, a gente para de novo na questão, mas como que eu vou amar o meu inimigo? Como isso acontece? Esse amor que Jesus fala não é o amor de que você tem por um amigo, por uma pessoa que é simpática a você, por uma pessoa que tem afinidade com você. Não. Não é ter ternura. Você não vai conseguir ter ternura com uma pessoa que você sabe que vai lhe querer mal, que vai lhe fazer mal. No instante que você dá as costas ali, ela vai lhe apunhalar. Então não é possível. Não é disso que Jesus está falando. Né? Porque ter ternura, como dizem os Espíritos no Evangelho, pressupõe você ter confiança. E você não confia em quem você sabe que vai lhe desejar o mal, que vai lhe fazer o mal. Você não pode confiar. Às vezes as pessoas não vão amar. Ou então fica assim desarvorado e diz, agora eu vou amar o meu inimigo. Eu vou ali, eu vou beijar, eu vou abraçar, eu vou... Não é desse jeito. Não é assim. Que tipo de amor é esse? Eu tenho uma amiga minha, né, que ela tem um pensamento assim. Aí ela sabe que alguém não gosta dela. Aí ela vai lá, abraça, aperta. Não é bem assim, porque você agindo numa situação dessa, você pode, a outra pessoa que já não gosta de você pode ainda alimentar mais rancor e mais raiva de você. Porque veja, se a pessoa já não gosta de você e você chega e diz, não, mas eu tenho que amá-la. E aí vai lá e abraça, e aperta, e beija, não sei o quê. Sabendo que a pessoa está detestando ali você fazer aquilo, você está alimentando um sentimento negativo maior da parte dela para com você. Então, ela não entendeu muito bem ainda como é esse amor, que não é assim. O amor do que Jesus nos fala aí é você não alimentar algumas coisas dentro do seu coração em relação àquela pessoa que lhe fez mal. Entre elas, o ódio. A pessoa lhe fez mal. Muitas vezes o nosso primeiro impacto de sentimento é o ódio. Às vezes, dependendo da energia que a pessoa emite para você, do mal que ela lhe fez, né? Aquele ódio, ele brota assim, instantaneamente. Ainda é o nosso... Às vezes até não é até o nosso instinto de defesa, né? Ainda animalesco. Então, ele pode até surgir, esse ódio, porque nós não somos santos ainda, não somos espíritos ainda puros, estamos trabalhando para isso. Então, às vezes pode vir aquele sentimento de ódio. O que é que nós temos que fazer? Não alimentar esse ódio. E aniquilando esse ódio. E fazendo com que ele suma, desapareça na nossa vida. Porque a gente já entende, como espírito imortal, de que não vale a pena a gente alimentar ódio. Por ninguém. O ódio que nós alimentamos do nosso próximo, ele só nos afunda mais ainda dentro de um poço do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Não vai nos levar a nada. O ódio ele só vai nos encarcerar, nos aprisionar, nos endurecer, impedir a nossa ida, a nossa vontade de ir em frente. Vai ser um impedimento. Então, o que é amar o nosso inimigo? Não alimentar ódio. Se a gente não alimenta o ódio, a gente já está amando o nosso inimigo. Um aprendizado diário, como o Tiago falou. Outra coisa, não alimentar rancor. Nós, às vezes, temos um rancor dentro da gente. E, às vezes, pensamos que não temos, e ainda temos. É aquela história, né? Aquela pessoa ali... Vamos botar assim uma coisa, vamos dizer, lhe deve um dinheiro. Aí nunca lhe pagou. Um exemplo bem simples, certo? Não vamos para um mal mais pesado, não. Vamos assim, a pessoa lhe deve um dinheiro, não foi uma quantia nem tão grande, mas aquela pessoa lhe deve. Aí você comenta com as pessoas ao seu redor. Ah, eu já perdoei aquele dinheiro. Não faço mais nem questão. Ali não precisa nem me dar mais, é um coitado, precisou do dinheiro. Foi bom, que serviu, foi ótimo. Não, nem pense mais nesse dinheiro. E aí você realmente se acha e diz aos outros que você perdoou. Mas eis que você passa 20 anos, 30 anos sem ver a pessoa.
De repente, 30 anos depois, aquela pessoa você emprestou dinheiro, foi embora para São Paulo. Há 30 anos depois ela voltou para a cidade, aí você encontra ela na rua. Por acaso, do outro lado da rua, você olha. E adivinha, qual é o primeiro pensamento que você tem quando vê a pessoa? Eita, esse aí eu emprestei R$ 20 há 20 anos atrás, no dia 7 de abril, 8 horas da noite. Mas eu perdoei. Eu não tenho rancor dele, porque eu emprestei esse dinheiro e ele nunca me pagou. Vejam como nós nos enganamos e como nós temos que nos policiarmos. Às vezes, é para esquecer, não. A gente não vai esquecer. Não pode, a gente não esquece. Mas não precisa ser a primeira coisa que você lembre quando encontrar a pessoa. Porque se for a primeira coisa, você ainda guarda rancor dela, você ainda guarda ódio dela, você ainda não perdoou. Porque é o primeiro pensamento. Agora quando ele vem depois, quando você diz, eita, fulano tá mais magro, eita, fulano envelheceu, eita, fulano não fazia muito tempo que tinha vindo aqui, e aí depois de muito pensamento, lá atrás vem, eita, eu emprestei um dinheiro a ele, entendeu? Agora quando é o primeiro, é porque a gente ainda guarda alguma coisa. E outro ponto aí, o que é amar o nosso inimigo? É não desejar também a vingança. Quantas vezes nós ainda guardamos dentro de nós o desejo de vingança? Guardamos e alimentamos. E às vezes tem pessoas que dizem assim, né? Eu perdoei, eu não alimento o desejo de vingança na minha vida. Eu sou espírita, eu não quero me vingar de ninguém. E faz como? Pega e diz assim, eu entreguei a vida de fulano a Deus. Deus resolva. Mas no fundo, a gente está querendo que Deus se vingue no nosso lugar. Porque nós nos achamos injustiçados. Eu estava lendo uma frase, não sei se foi de Emmanuel ou de André Luiz, agora eu não me recordo. Até comentei aqui em casa, que diz o seguinte, que a espiritualidade diz, né? Existem injustiças, mas não existem injustiçados. Olha aí, que frase. Isso é uma frase que a gente tem que anotar. E de vez em quando olhar, dar uma lida. Segundo a espiritualidade, viu? Os nossos amigos espirituais nos dizem. Existe a injustiça, ela existe. Mas injustiçados não. É coisa para a gente refletir quando a gente pensar em alimentar a vingança. O desejo de se vingar de alguém. E nós estamos aqui estudando o Evangelho, indo ao centro, conversando, mas se pisam nos nossos calos, nós ainda, se não formos vigilantes, aquilo vai dentro da gente como uma bomba que explode, e quando você vê, você já está arquitetando uma vingança contra aquela pessoa e já está conversando com alguém para lhe ajudar no seu plano. E se você ainda tem a bênção divina de chegar um irmão espiritual e soprar ali no seu ouvido e dizer, Fábio, te orienta, rapaz, que pensamento é esse? Quer dizer que o que tu aprendesse na doutrina não serviu de nada, porque agora tu está planejando já a vingança ali contra aquele que pisou nos teus calos? Mas isso acontece. Porque, como o Tiago disse, é todo dia a gente tem que estar. E a gente tem que estar atento, porque é na hora que pisam no calo da gente mesmo. Porque quando ninguém pisa no nosso calo, está tudo bem, nós somos bonzinhos, nós somos equilibrados, né? Nós estamos com Jesus. A questão é quando pisam nos nossos calos. Aí a gente se transforma. Uns mais exacerbados, outros mais discretos. Uns expõem mais o que estão sentindo, outros guardam dentro ali aquela raiva, aquele ódio que não vai conseguir nunca amar esse inimigo como Jesus orienta. E dizer, eu não sou capaz. Somos sim. Somos sim. Senão Jesus não teria dito. A gente sabe que tudo que Jesus disse é verdade. E se ele disse que nós somos capazes, nós somos. Nós podemos arrumar desculpa.
mas nós somos capazes. E às vezes quando acontece daquele que lhe fez mal querer uma reconciliação. É normal você ficar com a pulga atrás da orelha, você ficar receoso, mas aceite, né? Jesus não disse, reconcilia-te com teu inimigo. A gente não sabe o dia de amanhã. Ah, mas ele, não sei se ele está sendo sincero. Ele pode não estar sendo sincero, pode não estar. Mas você faz a sua parte. Você não vai conseguir ter aquela amizade, você não vai conseguir ter aquela confiança, né? Porque a gente sabe que a confiança, quando quebra, é difícil de ser restaurada. Mas você pelo menos vai conseguir conversar, dar um bom dia, não desejar o mal, não querer que aquela pessoa vá ali, tropece, caia e quebre o nariz ali na esquina. Então isso já é uma evolução para a gente muito grande. A gente procurar fazer isso. E isso todos nós somos capazes de fazer. Não ficar falando mal da pessoa. Ah, eu perdo. Fulano é ruim, fulano não presta. Não, minha gente, não. Nós, como espíritas, não podemos fazer isso. E vejam que, olha, acontece, sabe o quê? As pessoas chegam perto da gente quando sabem que alguém fez um mal a gente. Às vezes você está ali quieto, calado, e sempre chega aquele perto de você e diz assim: olha, Fábio, mas fulano é isso, né? Eita, mas fulano fez isso, né? Para ver o que você vai dizer. Então esse é o momento da gente segurar a língua. E mesmo que você tenha vontade de dizer, fulano realmente não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, você segurar a sua língua, você não falar mal. E às vezes a pessoa não vem nem falar a você, às vezes fala, aconteceu comigo semana passada. Uma pessoa, aconteceu uma situação entre eu e ele, e essas outras duas pessoas conversando sobre ele, não é? Elogiando e tal, e no meu pensamento veio, eita, mas ele não é esse santo todo que esse pessoal está pintando. Mas eu me segurei, porque quem sou eu para dizer que ele não é santo? Se eu também tenho as minhas dificuldades. É um exercício, tá vendo? É um exercício diário que a gente vai fazer, certo? E aí vem a estender a mão àquela pessoa que precisa. Né? É você pagar o mal com o bem, sem humilhar. Porque também tem gente que diz, eu estou pagando esse mal que fulano me fez com o bem, mas eu humilho. Eu digo, olha aqui, tu lembra que tu fez isso comigo, mas toma agora que eu vou fazer isso para tu. Não adiantou nada. Você está ali humilhando a pessoa, dizendo, olha como eu sou melhor do que você, olha como eu sou bom. Aí eu estou. Você fez isso comigo, mas toma, agora eu estou fazendo aqui. Isso a gente faz demais, a gente vê demais. E às vezes dentro da nossa família, não é fora não, viu? É dentro da nossa família. Porque tem pessoas que ainda acham, né? Pessoas que ainda não têm uma espiritualidade mais desenvolvida, que quem perdoa é fraco, que perdoar é fraco, que forte é o que revida, que forte é o que vai bater, que forte é o que vai se vingar. Que forte é o ódio. E se alimenta disso. Onde a gente sabe que pela doutrina, pelo Evangelho de Jesus, aquela pessoa que não perdoa é que é fraca. O fraco é quem não perdoa. E isso pode ser eu. Se eu tenho alguém que eu não perdoo, eu estou sendo fraco. Estou. Ainda não adquiri dentro de mim essa força de perdoar. Não pense que quem perdoa é fraco, não. Quem perdoa é que já atingiu um nível tão elevado, graças a Deus, que mostra toda a sua fortaleza espiritual. Às vezes, para o mundo, vão apontar como sendo uma pessoa fraca. Mas, para a espiritualidade, para Deus, ele é um espírito forte, que já adquiriu essa consciência espiritual de perdoar. E isso, o espírito tem todo o instrumento para conseguir, porque, como eu disse, ele vê além da vida presente. Né? Nós vamos além, conseguimos já enxergar além disso. Então, meus irmãos, está faltando só uns 10 minutos para a gente acabar. Tem aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz.
e fala sobre, o título é Palavras, é a mensagem 179. E é Tiago, capítulo 3, versículo 10, e diz: da mesma boca procede bênção e maldição. Que da minha boca ela vai proceder a bênção e a maldição. Quando a gente profere uma maldição para alguém, deseja um mal a alguém, né, é uma energia tão negativa que sai de dentro da gente, né, que nos faz tão mal e às vezes consegue atingir realmente outra pessoa. Mas não se engane, o mal maior fica dentro de você. É o contrário de uma bênção, né? A bênção ela vai revigorar o seu espírito. Eu lembrei de uma história de Chico Xavier, que tinha uma senhora que ia ao centro, né? E ela pegava receitinhas, receituário espiritual com Chico, com as orientações, né? Ela tinha algum tipo de doença, os seus males, e Dr. Bezerra passava o receituário do que? De um chá, de alguma coisa que ela fosse fazer para melhorar. E ela tinha ido uma noite, e só que ela não tinha entendido ou tinha perdido o papel, ela estava sem saber como fazer. E aí quando foi no outro dia de manhãzinha, Chico Xavier passava todo dia na porta dela para ir para o trabalho, para pegar o ônibus, pegar o transporte. E ela ficou na janela esperando Chico passar, porque ela disse: quando Chico passar aqui, eu pergunto a ele o que é que tinha na receita. E aí Chico veio, né, no outro dia, apressado, que ele ia perder o ônibus. Apressado, para chegar pontual no trabalho. E aí a senhora veio: Chico, vem cá. Aí cheguei, ele deu aquele impacto, né? Disse: meu Deus, e agora? Agora tô atrasado. Aí, venha que eu quero tirar uma dúvida com você. Aí ele virou-se e disse assim: olha, minha irmã, agora não tem condição. Mas depois eu vejo isso com a senhora, que eu estou atrasado. E ele foi adiante. Mas quando ele deu 5 passos, Emmanuel parou, olhou para ele e disse: olhe para trás. E aí ele olhou e disse: você realmente não tem tempo de atender essa irmã? E ali ele ficou impactado com aquilo e disse: não, eu voltei. Vou voltar e vou atender. Ele disse: vá, que você não vai perder tempo não. 5 minutos não vai lhe matar. E ele voltou, atendeu, né? E seguiu em frente. Quando ele atendeu, que explicou a ela como era a receita e tudo, quando ele voltou, ele foi voltar para pegar o ônibus, Emmanuel disse: agora olhe para trás, novamente. E aí ele viu, né, saindo da boca daquela senhora, aquela vibração de amor, né, aquela vibração de agradecimento a Chico. E ele disse: você imagine se você não tivesse atendido ela, que tipo de vibração poderia ter saído da boca dela? Ele é atingido. Que tipo de vibração negativa? Então é isso, né? A nossa energia, qual nós emitimos para o próximo, ela é muito baseada nessa vontade que nós temos de fazer o bem. E veja que Chico é um espírito que era o bem em pessoa, né, encarnado. Mas ainda tinha as coisas da terra que ele vivia, o corre-corre, coisas que acontecem com a gente. E às vezes nós não deixamos que o mundo sufoque os nossos sentimentos, né, a nossa atenção para com o próximo. Então eu lembrei nessa parte do livro Vinha de Luz, lembrei dessa história de Chico, né? E no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, no item 7, que fala das simpatias e antipatias terrenas, a gente vê essa questão muito das antipatias e simpatias, né? E às vezes nós nos culpamos por termos uma certa antipatia com uma pessoa. Mas vejam que essa questão da antipatia e simpatia é muito mais profunda, né? Não chega a ser uma inimizade, mas você não se sente bem com a pessoa. Aí é uma questão energética, né? Que pode ter a ver com outra vida e pode também não ter. Pode ser apenas uma questão de contabilidade. Não é compatível a sua energia com a daquela pessoa. Não é por isso também que você vai se tornar inimiga da pessoa. Também não é assim. Compatibilidade. E tem a questão 386 do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec perguntou o seguinte: ah, não, tio Murilo, vocês vão abusar de mim, a tia Socorro vai me chamar daqui a um ano. Se eu for falar mais. É a seguinte: dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem, né? Então, são dois seres, se conheceram numa vida anterior, né? Se amaram. Aí eles podem se encontrar nessa existência? Pode, né? Os espíritos respondem, podem se encontrar. Mas aí ele diz, e se reconhecerem? E aí os espíritos respondem a Kardec, reconhecerem-se não. Esses não vão se reconhecer. Nesse sentido que a gente imagina às vezes nos filmes, né? Aquela coisa bem romântica do amor à primeira vista, que você reconhecer o fulano, que às vezes aí tem muita armadilha, né? Que às vezes ali o príncipe vira sapo, né? Tem essa questão também aí desse amor à primeira vista, é um pouco perigoso. A gente tem que estar bem cuidadoso nesse sentido. Então, reconhecerem-se não, dizem os espíritos, mas serem atraídos um pelo outro, né? Através daquele sentimento que eles nutriam na vida anterior. Então eles vão ser atraídos. Esses são os sentimentos que vão caminhar juntos, um para o outro. E aí, eles vão serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as nossas ligações mais íntimas são fundadas, né? Tem como base essa afeição sincera e que não provém de outra causa. São esse sentimento de amor, essa simpatia inerente, que às vezes é uma ligação íntima, às vezes é seu esposo, é a sua esposa, às vezes é um filho. A gente sabe que uma mãe, né, ela ama os filhos igualmente, né? A gente não duvida disso, que uma mãe ame os filhos por igual. Mas muitas vezes acontece da mãe ter uma certa afinidade, em especial por um dos filhos. Existe. Quer dizer que ela ama mais aquele filho do que os outros? Não. É apenas uma questão de afinidade, né? Às vezes nós temos um irmão, uma irmã dentro de casa e devemos procurar nos dar bem, claro, porque se Deus colocou ele como meu irmão, como meu pai, como minha mãe, é porque eu tinha ali algum tipo de compromisso com aquela pessoa. Eu devo cultivar os bons sentimentos, né? Mas às vezes eu não tenho a simpatia, não tem. E às vezes eu encontro essa simpatia num colega de trabalho, num colega de escola, num vizinho. Né? Então é perfeitamente explicável isso aqui. Os espíritos explicam. E ele completa aqui. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão, né? Então eles se buscam, e aquela energia é tão forte que proporciona aquele encontro. Às vezes é um encontro fortuito, um encontro que você nem imagina que fosse acontecer, né? E você encontra ali no meio da multidão, você encontra aquela pessoa, né? E graças a Deus, quando a gente encontra, que é uma união realmente de espíritos, né? Uma reunião, um reencontro, como esse que fala aqui, essa simpatia. E aí eu estava observando aqui a outra questão que vem logo mais abaixo, que já é o contrário. É a questão 389. Depois quem tem um livro dos Espíritos pode conferir lá. A 386, depois eu pulei para 389. Aí Allan Kardec pergunta assim: de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista, né? Você vê a pessoa, já tem aquela repulsa, já tem aquela agonia, né? E aí os espíritos respondem: espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Você não precisa nem se falar, já se reconheceu. Se reconheceu no sentido da vibração que não casou ali, né? Aí você, porque tem essa antipatia, você vai procurar falar mal da pessoa, você vai denegrir a pessoa, você vai dizer às outras pessoas que a pessoa não presta. Não. Às vezes até o nosso próprio sentimento de dizer que não gosta da pessoa, às vezes pode até magoar a pessoa.
né? Então a gente tem que ter muito cuidado com às vezes até você como médium, né? Como espírita, você tem aquela sensibilidade maior. E você tem que ter muito cuidado com o que você fala, né? Com o que você diz. Porque às vezes você dizer assim a uma pessoa, olha, tem fulano que vai lá pro Leal toda terça, toda quinta. Não tem. Não sei não, fulano é meio esquisito, eu sinto uma coisa estranha em fulano. Sei lá, tem uma antipatia por fulano, tem uma coisa ruim nele. Aí veja que coisa você está alimentando dentro para a sua vida e até dentro do centro que você está ali trabalhando. Né? E é como Chico, acho que era Chico, né, que dizia assim, se você, eu nunca sei se é Chico ou André Luiz ou Emmanuel, eu misturo os três. Se você não tem nada de bom para falar de alguém, cale-se. Eu estou procurando exercer isso assim, aos poucos, que não é de uma hora para outra não, viu? Nem é de um dia para o outro não. É você perceber, poxa, eu não vou falar nada de bom agora de tio Murilo. Ó, tio Murilo, é impossível, né? Mas vamos aí, eu não consigo falar nada de bom de tio Murilo, então eu fico calado, eu me calo. Que às vezes quando a gente fala, é aquela coisa, primeiro vem um distúrbio dentro da sua vida para você, e você pode gerar um distúrbio ali, dentro de casa, dentro da casa espírita, em qualquer lugar onde você estiver. Então temos que ter muito cuidado. Então essa é a lição de Jesus, né? Amai os vossos inimigos, é nesse sentido. Não vai deixar a gente não vai tornar de um dia para o outro a simpatia, né? Transformar a antipatia em simpatia, não. Agora, aos poucos, que aqui depois vem outras questões do Livro dos Espíritos, quando nós vamos evoluindo, aqueles dois espíritos que eram antipáticos, conforme eles vão evoluindo, essas antipatias vão sendo deixadas para trás. E às vezes tem aquela situação, né, de você não antipatizar com a pessoa e depois você passar a simpatizar com ela e se dar bem. E até casar, né? Quantos casais não se bicam, brigam e depois se apaixonam e casam e vivem bem e têm uma vida abençoada. Então é tudo muito relativo. A gente, em questão de energias espirituais, de mundo espiritual, de questão de espiritualidade, a gente não pode bater o pé e dizer é isso e é desse jeito, não. Porque tudo é muito relativo, tudo é muito cheio de situações diferenciadas. Cada situação age com cada um de uma forma diferente. Agora tem aquelas leis divinas centrais que nós temos que procurar seguir, como é o caso do que Jesus nos ensinou essa noite, né? Amai os vossos inimigos. Então eu vou encerrar, certo? Para vocês descansarem um pouco da minha falação, da nossa falação, né? Que eu sempre digo que eu não falo sozinho, graças a Deus, que se fosse... Olha, minha gente, se fosse eu sozinho aqui, eu não conseguiria não falar isso tudo para vocês, não. Isso aí, tenho certeza. Né? Que às vezes a Sara me mostra alguma palestra que eu nem gosto muito de me assistir. Agora que às vezes eu fico para observar alguma coisa que eu tenha feito de errado, alguma postura, alguma coisa que eu disse. Mas eu não gosto muito. Mas às vezes eu escuto e digo, isso aí não fui eu que disse, não. Isso aí eu... Não. É isso, a gente sabe, todos nós, né? Nós, graças a Deus, não estamos sozinhos. Ainda temos isso, nós somos capazes sim, porque nós temos os nossos mentores do nosso lado, nos incentivando e nos mostrando que nós somos capazes sim de qualquer coisa. Né? E graças a Deus, para o bem, né? Que agora nós estamos já no estágio do bem. Nós não, aqui ninguém aqui do Leal está mais em estágio de fazer o mal. A gente está todo mundo para fazer o bem, graças a Deus, né? Então eu vou terminar com uma frase, né, de Chico Xavier, que eu já disse aqui outra vez, que eu estava fazendo a pesquisa para a palestra de hoje, e eu disse, isso aqui eu já falei no Leal, mas eu vou dizer de novo, porque eu não canso de dizer essa não. É uma das pérolas, né, do nosso amigo Chico Xavier. E ele disse assim, o outro, a pergunta, o outro, sabes quem é? Você é que está me ouvindo, né? Carla, vou pegar a Carla aqui, que tá Carla. Aí Chico perguntando a você, visualize. Carla, o outro, Carla, você sabe quem é o outro? Sabe quem é o outro? O próximo? E aí ele mesmo responde, viu, Carla? Aquele que Deus te envia para saber
como estás. Então, Deus envia o outro para saber como a gente está. Como é que eu vou tratar o outro? Olhe, e não é o outro que é bonzinho com a gente não, viu? Não é o outro que elogia a gente não. É o outro que pisa no nosso calo. É o outro que fala mal da gente. É o outro que faz intriga com a gente. É o outro que calunia a gente. É esse que Deus envia para mostrar qual vai ser a nossa reação. Porque conforme a nossa reação, nós vamos poder olhar para dentro da gente e saber no que é que eu ainda tenho que melhorar. Então é isso, meus irmãos. Então que nós possamos, né, exercitar, não se preocupem, não se aflijam. Isso não é de uma hora para o outro, de um dia para a noite, não é assim, né? Mas a gente tem que ir aos pouquinhos, todo dia a gente vai conseguindo melhorar alguma coisa, certo? Mas a gente ainda vai derrapar, vai escorregar, a gente ainda vai. Mas quando a gente tem essa consciência, a gente não deixa isso dominar. A gente, pelo menos, a gente não alimenta mais esse ódio, não alimenta mais esse rancor. A gente não consegue mais, porque graças a Deus o Espiritismo faz a gente ter essa reflexão, né? Faz a gente ter essa transformação. Foi como a gente falou quinta-feira, tia Socorro do Murilo, quem estava, viu, né? A gente falou muito sobre isso. Nos conflitos familiares. A gente consegue ver o conflito familiar de um jeito diferente por causa da doutrina espírita. Não é por nada, é por tudo, por causa da doutrina. Então, vejam, vamos fazer a nossa prece, né? Eu vou abrir uma exceção só, minha gente. Eu vou fazer uma prece rápida, certo? No final, a gente faz uma prece rápida. Mas eu vou ler aqui, porque eu já falei em Dolores Duran. Aí eu lembrei de Dolores, de Tia Socorro. Não sei se Dolores está aqui, né? Não sei se Tia Socorro colocou o nome de Dolores por causa desse espírito, né? Maravilhoso, que é o espírito de Maria Dolores, que Emmanuel, né, chamava Maria Dolores de a intérprete de Jesus, né? Então, eu descobri aqui nos meus papéis, de socorro, uma mensagem que eu li na primeira vez que eu falei no Centro Espírita. Isso foi no dia 7 de julho de 2018, foi a primeira vez. Aí eu anotei a data aqui e eu vou ler essa mensagem, porque é uma mensagem que fala assim, de que quando tudo que acontece na vida da gente, né, é Deus nos mostrando um caminho bom, é Deus nos dando livramento. Mesmo aquilo que a gente acha que a gente está perdendo, que a gente perdeu, que a gente está sendo prejudicado, Deus nos mostra que não. Que tudo que acontece é Deus nos livrando de um mal maior. E aí esse é uma mensagem do Espírito Maria Dolores, certo? Eu vou ler, é pequenininha, e aí a gente faz a prece, tá certo? Preste atenção, porque é uma poesia belíssima de Maria Dolores. O título é Amparo Oculto, né? O amparo oculto de Deus. Não lamentes, alma boa, contratempo que aconteça, que a luta não te esmoreça, nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre socorro oculto que desponta em teu favor. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão, o desajuste num carro, um desgosto pequenino, alteram qualquer destino em forma de salvação. Não chores por bagatelas, guarda a fé por agasalho. Deus te defende o trabalho, atuando em derredor. Contrariedades no tempo, quase sempre, em maioria, é amparo que o céu te envia por bênção do mal menor. Pelo Espírito, Maria Dolores. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amigo, Maria Santíssima, nossa Mãe, protetora e guia dos nossos corações no bem. Agradeçamos, irmãos, por estarmos começando o nosso processo de libertar as nossas consciências da materialidade, do mundo, dos enganos que a vida terrena nos traz.
Sabemos que a pressão do materialismo é grande. Ele nos é muitas vezes ensinado nos nossos próprios lares. E crescemos ao redor desse materialismo. Mas graças a Deus e graças à doutrina espírita, nós hoje começamos o despertar dos nossos espíritos para os verdadeiros valores, que são os valores do espírito, os valores do amor, os valores da lealdade, da caridade. E de reforçar dentro de nós esse sentimento amoroso que Deus colocou no momento em que criou as nossas almas. Que os nossos espíritos sigam firmes e fortes no caminho do bem e que nada nem ninguém nos desvie do nosso encontro sublime com o Mestre Jesus. Assim seja.